Ó, nação, nação que não tem memória, não cuida da sua história, não cuida o de ontem, não aprende com o de ontem, não aprende com o que você vivenciou, é uma nação que não tem presente e muito menos vai ter futuro. O que eu tenho ouvido hoje, na realidade foi ontem a celebração da cultura tupinambá, eram coisas que às vezes estava até já guardado na minha memória, porque eu trabalhei muitos anos na Avenida São João e vivenciei com os meus pais, principalmente com o meu pai, que é um grande historiador, que reunia os políticos, os militares. Se falava muito sobre o nacionalismo, se falava muito sobre a nossa história, se falava muito sobre o nosso país. E a gente ouvia muito, eu era cercado por a livraria Emos, que fica em frente ali, tinha a livraria Ibrex, olha a minha memória, e a livraria Avenida. Eram 3 livrarias que contavam muito a história do nosso país. E hoje tem que até parabenizar um rapaz jovem de uns 50 anos, que está exatamente em frente com a sua banquinha de livros, em frente aonde eu tinha a casa do Milho Verde ali na São João. É até um herói, porque eu conheci ele ali perto do colégio Madre Cabrini. A casa dele era uma casa lotada de livros, lotada. Eu não sei o que aconteceu depois, ele teve que sair de lá, mas era um aficionado pela leitura e pelo livro, né, até hoje. E tive muitos amigos que a gente conversava muito sobre literatura, sobre o Brasil, enfim. Quando Deus te dá essa oportunidade de você recordar esses momentos, a gente tem só que agradecer. Porque mantém-se a lucidez da minha memória. Eu agora, por intermédio dos vídeos, eu consigo passar para as pessoas um pouquinho das histórias, né? E torcer, né? Torcer, incentivar, empurrar as pessoas a reconhecer a nossa história. Não só por intermédio das grandes produções, não. Museus, que você tem Museu da Migração, Museu Negro, Museu do Indígena, Museu Pré-Histórico, enfim, uma série de coisas, né? Não só por esse intermédio, não. É por intermédio de saber valorizar o que é nosso. Aquele brasileiro ali atrás, o meu pai, ele fazia a costa brasileira do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Norte, na época da Segunda Guerra Mundial, e sabia perfeitamente das nossas riquezas e o que as pessoas, o que os outros países estavam buscando, né? Tinha o projeto Jari, que construíram uma verdadeira indústria para roubar o nosso pau-brasil. Exatamente, surrupiar, roubar o nosso pau-brasil. E hoje, pelo governo Lula, resgatou-se não sei quantos mil pertences indígenas que foram surrupiados, roubados por europeus que vinham na iminência, sei lá eu, de pesquisa e uma série de coisas.
E roubaram na mão maior a riqueza indígena. E hoje foram resgatados aí mais de 600 ou 1000 e poucos objetos da Europa, principalmente na França, né? Devolvidos em função até desse trabalho do Ministério da Cultura e das Relações Exteriores também. Então, você brincar de kkk no celular, viajei para isso, vi aquilo, se enfiei debaixo d'água, andei de parapente, pulei da montanha, paraquedas não abriu, enfim. Isso não são histórias. Isso não são histórias. Histórias é quando você vai para a Chapada do Guimarães, você mora ali no meio dos sitiantes, quando você vai pro litoral brasileiro e você conhece aqueles ribeirinhos, aquelas coisas da área deles ali, né? Esses são as verdadeiras histórias. E eu falo para todo mundo, cara, nós temos que valorizar. A gente não pode deixar escapar. A riqueza que o Brasil tem, nenhum país do mundo tem. A riqueza da história, da cultura, da arte, dos povos ribeirinhos, da culinária, da convivência. Não é essas estruturas loucas que estão desmatando para construir resort disso, resort daquilo. Chega. O Brasil, os brasileiros, né? Os brasileiros precisam cuidar da nossa história. Historiando Ivandir que vou.